Estaria Grace alucinando? Jonathan é culpado ou não é? Fernando Alves entrou na rodada. Será que ele é apenas um esposo traído que ficou viúvo e tá com uma menininha que nem é mais a sua filha mesmo? E o pai da Grace? O que ele tem a ver com esse rolo? Tá na hora da gente quebrar a cabeça e analisar o terceiro episódio da minissérie The Undoing. Bora! Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Olha só, The Undoing tá começando a caminhar muito bem, viu? Esse episódio até agora foi o melhor dos três, embora ele tenha uns momentos ali que são bem lentos. Eu percebo que a narrativa ainda tem um pouquinho essa dificuldade de alinhar toda a trama em um ritmo que seja realmente bom, mas a gente tá diante de um episódio que funcionou muito bem sim, e trouxe novidades bombásticas, viu? E a primeira delas, é claro que a gente tem que falar aqui que é isso aí mesmo, o teste de DNA do ratinho comprovou que aquela baby girl bonitinha não é filha do Fernando Alves, mas é de fato filha do Jonathan Traíra. A coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada aí, né? Porque aí ele que se vendia como um marido apaixonado pela sua esposa e que só teve um deslize ali, agora ficou-se comprovado que na verdade ele é o pai desta criança. Só que a coisa é claro que não tá só aí não, viu? Porque agora que a Grace entregou ele pra polícia, ele está sob custódia da polícia, né? Então ele tá preso sob o pagamento de uma fiança baratinha que eu e você, ó, conseguimos sacar ali no banco da caixa rapidinho. Ele vai ter que pagar uma fiança de 10 milhões de Joe Bidens agora, não é nem mais de Trump, né? Porque o Joe Biden que foi eleito. Mas vai ter que pagar 10 milhões de Joe Bidens para poder sair dali e responder pelo processo em liberdade. Sendo que desses 10 milhões, 2 milhões devem ser pagos à vista, tipo o boletinho aí que você paga aí no início do mês, sabe? Aquela conta de luz aí, tem que pagar à vista, gente. Olha só que rolê. É óbvio que essa fiança é uma forma de mantê-lo ali na cadeia, e ele tá tentando provar a todo custo que é inocente. Pediu pra chamar a Grace pra ir lá pra cadeia pra visitá-lo, o que já foi algo bem desconfortável. Foi lá e forçou mais a barra ainda e mandou seu filho ir lá visitá-lo, o que eu achei que foi super errado, porque combinamos, né? Cadeia não é lugar de criança. E é óbvio que quando o Henry chega lá, ele fica chocado, né? Criança branca do subúrbio nova-iorquino, o menino mora num bairro riquíssimo, o que ele vai fazer numa cadeia? Aquilo lá foi uma experiência bem chocante para ele, e ali a gente já percebe que as rachaduras familiares estão começando a ficar mais evidentes, coisa que óbvio já estava bem claro, mas é como uma das meninas que acompanha aqui o canal disse no comentário do vídeo anterior. O seio familiar deles quebrou, né? A família desestruturou, o casamento perfeito realmente não existe mais. Mas a gente vai descobrir outra coisa aí também, que o pai da Grace emprestou pro Jonathan 500 mil Joe Bidens, gente. Ele veio com uma conversa fiada dizendo que eles estavam com receio de não conseguir pagar a escola do Henry, que é uma escola caríssima, e sabendo que a Grace é uma mulher muito discreta e que jamais pediria esse dinheiro pro seu pai rico, ele decidiu aí ter a hombridade de falar com o seu sogro e pedir essa graninha aí para que eles pudessem pagar a escola do Henry, para que o Henry não precise deixar essa escola, que é uma escola de gente rica e bem sucedida, né? E é claro que o sogro falou: pô, meu neto, acho que eu vou deixar aí, né, passando necessidade. E foi lá e deu 500k, deu 500 mil dólares para ele. E é claro que isso deixou uma grande pergunta no ar. Para que serve esse dinheiro? É claro que, se a gente estiver analisando o contexto de uma possível culpa pelo assassinato, né, se ele realmente for culpado pelo assassinato, esses 500 mil seria para dar um perdido e fugir, né? Mas ele tá jurando de pé junto com todas as fibras do seu ser que ele é inocente. E aí também eu fiquei com uma outra incógnita na cabeça. Seria Hugh Grant um ator excepcional a ponto de conseguir realmente passar essa ideia de que ele é inocente, ou de fato o seu personagem não tem essa culpa no cartório? Eu acho que essa dúvida é uma dúvida importante, porque ele está tão convicto que ele está tentando mexer os palitinhos ali do jeito que ele pode dentro da cadeia, para que pelo menos alguém vá em sua defesa, para que possa, sei lá, né, dar uma validada nele, validar o caráter dele, embora ele não seja um cara honesto, porque ele traiu a esposa e traiu com força, né?
E é claro, ainda se apropriou da fragilidade de uma mãe cujo filho está com câncer. Então a gente sabe que ele ainda traiu num contexto onde ele assumiu uma figura um pouco, né, egocêntrica ali, porque ele pegou uma mulher que tá num estado super frágil, se aproveitou dessa fragilidade para conseguir se relacionar com ela, uma espécie de predador sexual, mas foi um comportamento predatório. Mas ele quer que alguém valide o seu caráter e eu fiquei com essa dúvida, será que ele é realmente culpado? Porque à medida que algumas peças foram entregues nesse episódio, a gente começa a ficar com algumas dúvidas. A gente descobre também que o Fernando sabia que a esposa dele estava tendo um caso com outro homem, porque ele chegou a ir ao seu estúdio, que ó, abrindo parênteses aqui, é um estúdio bem singelo, viu? Você vê que logo pela porta do estúdio, é um estúdio que assim, não é coisa de artista bem sucedido não, é um estúdio mais capenguinha mesmo, onde ela faz as suas artes e tal. E ele chega até a entrada e escuta os sons do que seria uma relação a dois. Então ele sabia da traição. E depois a gente vê nesse episódio que ele ainda vai lá e confronta a Grace, dá uma prensada nela para tentar descobrir algumas informações a respeito do caso e tal. E a Grace vai lá e confronta ele dizendo que será que ela não teria algum problema psiquiátrico? Estaria ela fazendo algum tratamento psiquiátrico? E quando ela pergunta isso, rapidamente o Fernando se esquiva dessa pergunta. Ele que estava todo meio passivo-agressivo para cima dela e tal, no instante em que ele escuta essa indagação sobre a psique da sua esposa, ele recua e fala, não é isso, ele tenta desconversar, mas é aquela coisa, ele não responde nem que sim e nem que não. O jeito que ele fica diante do questionamento dela mostra que, de fato, é bem provável que ela estivesse fazendo um tratamento psiquiátrico, ou se não estivesse fazendo um tratamento, ela provavelmente já deveria ter algum problema que ele deve ter diagnosticado, viu? É claro que não um diagnóstico preciso, porque ele não é psiquiatra, né? Mas pelo comportamento da esposa, ele deve ter notado que o seu comportamento não estava muito bom e que talvez ela pudesse ter algum problema psiquiátrico. Então, o desconforto dele já mostra que existe alguma coisa ali, sim. E a Grace começa a desconfiar que talvez ele tenha algum envolvimento com o caso. E ela vai atrás da polícia para dar uma prensada na polícia que desde o início desse episódio, não só desse episódio, né? Desde o início da minissérie, tá de olho nela, tá desconsiderando as afirmações dela, tudo que ela fala eles colocam em xeque e tal. E no começo eu fiquei pensando assim, será que por serem dois homens, eles não estão sendo um pouquinho machistas ou até mesmo misóginos diante dela? E por isso estão tirando a validade de todos os argumentos dela e tal. Só que o final desse episódio mostra pra gente que na verdade eles têm fundamento sim, viu? Porque quando ela vai à delegacia, eles decidem mostrar uma evidência que comprova por que eles estão tão desconfiados da postura dela. E aí, gente, essa foi a bomba que deixou a gente assim no final do episódio. E aí? Pois é, eles mostraram uma imagem de câmera de rua, porque Nova York tem câmeras espalhadas por todos os cantos, e as câmeras mostram ela plena atravessando a rua no breu da noite, exatamente aonde fica o estúdio da Helena, exatamente no horário do crime. O que significa isso, gente? E é claro que na hora que ela recebe essa informação, ela fica tão chocada que a impressão que a gente tem é que essa memória ela não tinha, como se essa memória tivesse sido apagada da sua mente. E aí a gente entra em outros questionamentos. Será que ela talvez tenha algum problema também psiquiátrico que pode ter bloqueado essa memória na mente dela? Ou também outra coisa que pode ter acontecido seria o seguinte, será que ela tem algum tipo de envolvimento com esse crime? Só que a gente sabe que quando as pessoas estão diante de situações traumáticas, algumas vezes, em alguns casos, o cérebro da pessoa tenta bloquear essa situação da vida dela, a ponto dela não conseguir lembrar disso, sendo que essa memória acaba sendo só ativada diante de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Isso realmente acontece, e eu até mesmo conheço o caso de uma pessoa que foi submetida a uma situação abusiva
Só que o cérebro dela bloqueou essa memória e ela não se recordava disso. E ela só veio a descobrir dessa memória traumática que havia sido bloqueada pelo seu cérebro depois que ela fez um tratamento psiquiátrico bem pesado, que aí ajudou ela a resgatar essa memória que estava perdida. Então, essa possibilidade, ela é realmente genuína, ela pode acontecer. E a reação da Grace do tipo, o que eu fiz? Onde eu tava? Cadê isso? Não me lembro, e agora? E aí? Essa reação dela prova que talvez ela possa ter tido uma situação desse tipo, que ela estava lá envolvida no rolê, tem algum tipo de envolvimento com o crime, a gente não sabe qual seria o nível de envolvimento, né, até agora, e que talvez o seu cérebro tenha, ó, bloqueada essa memória. Será que é isso mesmo? A gente tá cheio de perguntas aí para serem respondidas. Para que serve esses 500 mil? Eu fiquei pensando, será que esses 500 mil que ele pegou seria para pagar os estudos do filho mais velho da Helena, em virtude de todo o affair que eles tiveram? Eu ainda não estou convencida de que ele só indicou a criança para aquela vaga. A contar pelo estúdio da artista e até mesmo pela casa do casal, porque logo no primeiro episódio a gente tem alguns flashes de imagens feitas dentro da casa do casal Alves. E pelas imagens que a gente viu na casa do casal Alves, a gente vê que eles levam uma vida muito simples para estudar numa escola tão elitizada que custa $500 mil, gente. Eles não parecem ser uma família que tem condições de pagar uma escola de $500 mil. Então isso tudo ainda tá muito assim turvo na minha mente. Acho que essas peças vão se encaixar, obviamente, nos próximos episódios. Espero que na semana que vem a gente tenha mais respostas, mas eu deixo aqui essas perguntas para vocês. E aí, vocês acham que a Grace tem um grau de envolvimento com todo esse rolê? Será mesmo que o Jonathan é tão culpado assim? Quem sabe a gente não responde logo na próxima semana, né? E se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal, você sabe disso, porque tem coisa boa a beça. Então clica numa dessas duas telas, seja direcionado para muita coisa boa e não se esqueça de me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes e no Facebook também, viu? No Flick Geek. Na verdade, não. No Rafa Gomes também. Um beijo para todos vocês. Fiquem todos com Deus e uma semana abençoadíssima. Tchau.